Vamos lá, mais uma vez, aquela sequência de perguntas e respostas aí a respeito dos temas que falam acerca de meditação, tá? Ou meditar, algo que vai fazer você se introspectar. Vamos lá? Por que meditar sentado? Por que meditar sentado? Veja bem, geralmente as pessoas elas fazem o quê? O que eu estou acostumado a ouvir. Pegam para meditar quando voltam do trabalho, né? Ou quando estão muito estressadas, assim, sabe? Procurando dar uma aliviada na tensão. Aí o que acontece? A pessoa para meditar e acaba cochilando. Não que isso seja ruim, porque vai ser alto cochilo muito bom, tá? Só que não é esse o foco da meditação, né? Por isso que eu prefiro indicar para as pessoas, precisa fazer uma meditação, que faça sentado, para que não aconteça de vir a adormecer. Tá? Já pensou, tá lá meditando, autoestima bom, aí pega no sono, dorme? Não dá, né? Aí, para voltar a ter toda a linha de pensamento, às vezes nem consegue. Claro, né, que vai acordar, muitas vezes vai dar aquela zerada na cabeça, na tensão e tudo mais. Só que, a respeito do que estava tentando achar uma solução, ainda vai continuar no mesmo ponto, sem saber o que fazer, tá? Por isso que na minha opinião, eu recomendo que as pessoas meditem sentadas, tá? Não precisa ser sentado sem um apoio nas costas, pode ser recostado numa cadeira. Quem gosta de meditar do lado externo de casa, querer pegar uma parede e se encostar, pode também, tranquilamente, tá? O assento onde vocês vão estar também não importa. Perna cruzada, também não importa, tá? Desde que a postura não seja uma posição que vai fazer com que você tenha sono e acabe dormindo, tá? Por isso que é legal demais e eu recomendo meditar sentado. Meditação budista. Meditação budista. Vale a pena lembrar que meditação não é religião, tá? Porém, as religiões, elas colocaram dentro de suas práticas, algumas, é óbvio, não são todas, colocaram a prática da meditação, né? Hoje, se você meditar em templos budistas, né? Fazer uma visitação, geralmente os locais eles oferecem horários abertos ao público para essas práticas e você vai ver uma prática meditativa dentro daquela linha religiosa. Tá? Por exemplo, vai começar com uma explanação, né, do venerável mestre ou do abade do templo budista, tá? E aí vai ser discorrido sobre o assunto. Muitos templos, tá? Vale a pena ressaltar que muitos templos ainda prezam muito em apenas pregar o seu conteúdo na língua chinesa, tá? E aí vai depois da pessoa ouvir uma tradução para saber o que é. Tá? Mas voltando ao assunto, o que acontece? A meditação budista, ela vai ser uma meditação mais direcionada já dentro das práticas do templo que você vai estar visitando, tá? No Brasil, hoje, existem vários templos budistas, tá? Dois que eu posso recomendar, um fica em São Paulo, tá? Na Vila Mariana, se eu não me engano, tá? Se eu tiver errado, eu vou postar aí depois nos comentários,
o local correto, tá? E um outro que também vale muito a pena é em Foz do Iguaçu, tá? Esses dois templos, eles são abertos à visitação, tem seus horários, é claro, né? Como todo monastério, né? Como todo templo, mas vale muito a pena participar. É bem bacana, tá? Meditar seguindo até uma cultura diferente, tá? Para quem gosta, né, de fazer umas viagens aí entre religiões, né, aquele pinga-pinga para conhecer como é que é as pessoas mais desapegadas, né? Dá uma passada aí nesses templos para dar uma olhada, tá? Aqueles que são adeptos do budismo também, tá? Os nomes dos templos eu posso deixar na descrição do vídeo, tá? Ou vou fazer melhor. Se você querer os endereços e os nomes dos templos, deixe aqui no comentário aqui embaixo. Beleza? Se você precisar, eu mando para você. Tá bom? Meditação budista. Continuando. Quando a gente está dentro do templo e vai fazer essa prática, existe toda uma ritualística para ser seguido, tá? Assim como, vou falar aí, né? A maioria que talvez esteja assistindo esse conteúdo agora seja cristão, né? Cristão católico ou cristão de outra linhagem, ou até mesmo espírita ou qualquer uma outra religião, tá? Sabe que ritualística é toda aquela parte que precisa ser, que é necessária para que os eventos ocorram, né? É uma ordem dentro daquele espaço de tempo. Então, na meditação budista, dentro do templo, tá? Também ocorre. Vou dar um exemplo. Como eu estava falando, tem a acolhida, tá? Aí, às vezes pode-se ter uma meditação andando. É uma prática que serve para a gente focar no agora, naquilo que a gente está fazendo, tá? Aí tem uma recitação de mantra, tem uma mensagem principal, tem um período de introspecção para você meditar sozinho, digamos assim. Tem uma prática, de novo, né, recitação de mantra, cântico, que pode ser feito por uma única voz, né, do próprio dirigente ou do coro que esteja ali disponível, tá? Às vezes as pessoas, quando conhecem o mantra, é permitido entoar junto, né? Mas às vezes são mantras muito diferentes e próprios da cultura budista, tá? E aí se tem uma mensagem final e se encerra, tá? Mas isso tudo, vamos dizer assim, ó, que leve meia hora, 40 minutos, uma hora, tá? Para ocorrer, tá certo? Respondida a pergunta? Beleza? Se ficou alguma dúvida ainda, ó, eu não falei, não quis me delongar muito. O foco dessa resposta não é descrever todo o processo budista, até mesmo da religião, tá? Vale lembrar que algumas pessoas podem pegar esse conteúdo achando que eu vou passar alguma coisa sobre meditação budista. Não. Tem pessoas que fazem o seguinte, pegam os preceitos de Buda, tá? Aqueles que fundaram, né, a religião budista. É como se fossem os mandamentos, né? Pega
e medita sobre eles. Lê e medita. Não lê tudo. Lê um e medita. E aí você vai, aos poucos, tendo o seu meditar dentro da linha budista. Agora, para aqueles que estavam querendo saber se tem uma posição específica, tem. Né? Geralmente o pessoal medita de pernas cruzadas. Né? Pode ser a posição da flor de lótus, né? Aquela posição onde os pés ficam trançados próximo à virilha, ou pode ser a lótus simples, que é só as pernas cruzadas na frente do corpo. Eu, particularmente, acho um pouco desconfortável para as pessoas que vão pegar de início para fazer a lótus cruzada, tá? Porque é uma posição que, além de exigir um pouco de esforço, não é todo mundo que vai conseguir ter uma posição confortável ali, tá? Outra questão é que, geralmente, quando a gente vai meditar nesses lugares, a gente tem um apoio para se sentar, tá? Esse apoio se chama zafu. Ele é uma almofada quadrada para servir como base e sobre ela tem um puffzinho redondo, onde sim, a gente senta no puff redondo e deixa as pernas cruzadas sobre a base quadrada, tá? Você já deve ter visto alguma foto minha aí fazendo uso de um zafu. É muito confortável, tá? Além do mais, o alinhamento da postura fica muito bom. É confortável demais meditar dessa forma, tá bom? Então, eu espero ter respondido tudo a respeito de meditação budista que caberia aí nesse vídeo. Agora, se você está buscando a meditação para conhecer a religião, fica sabendo aí, que existem sites dos próprios templos indicando o que você precisa saber para chegar a fazer uma meditação tradicional budista. Tá bom? Vamos ao próximo, então. Meditação para as crianças. Olha só. Em um vídeo anterior, eu falei que era muito importante que as crianças começassem a meditar desde cedo. Porém, você já deve ter olhado para dentro de você e ter pensado em você quando era criança. Né? Não é toda criança que vai conseguir ficar paradinha ali para meditar. Por isso, o adulto que precise fazer com que a criança medite tem que ter a noção de que isso começa devagar. Assim como um adulto, quando começa a meditar, a gente indica que ele passe apenas 1 minuto de cada vez, para a criança a gente faz até menos tempo. Tá? Vai inserindo tempo de acordo com a prática que ela vai tendo. Não queira que a criança fique ali parada já 5 minutos. Começa devagar. Busca informações para que você tenha um conduzir desse período de massagem dessa criança que seja prazeroso para ela, não seja forçoso. Tá? Porque não vai adiantar que você imponha a meditação a uma criança. Tá? Isso eu estou falando para crianças, é claro, que são mais agitadas, né?
por natureza, porque criança é cheia de energia, criança quer saber de brincar, pular, correr, se divertir, conhecer coisas novas, correto? A criança dificilmente ela vai entender o porquê que ela precisa ficar parada. Tá? A não ser, agora vem o checkmate, a não ser que você dê o exemplo a ela e você comece a meditar também. E aí você chama a criança para o seu lado. E aí você diz assim, ó, não, ó, vem cá, vem meditar comigo. Você vai ficar sentado aqui, eu vou sentar aqui, você vai fazer igual eu vou fazer, tá? E aí você faz a sua prática meditativa, se você já tem uma, tá? E vai conduzindo essa criança para aprender. Você pode até fazer leitura de histórias onde ela vai parar para pensar sobre assuntos mais profundos ou assuntos até mesmo comportamentais. E aí você pode ir conversando com a criança. Tá? Qual a idade? A didática vai mudar de idade para idade. A gente sabe que quando são muito pequenininhos e não entendem ainda, nem mesmo quando a gente pede as coisas, vai ser muito complicado, tá? Mas você já pode ir dando exemplo e tirando seus períodos de meditação e trazendo a criança para o seu colo, pelo menos para ela lhe ver fazendo aquilo, para ela ter uma memória, para ela ter um hábito de, todo dia a essa hora, minha mãe ou meu pai estão fazendo isso. Lembre-se que criança faz o quê? Aprende por imitação. Então, dê bons exemplos. Tá ok? E conforme ela vai crescendo, aí você pode inserir histórias onde ela apenas vai ouvir e você vai explicar o sentido daquela história, o sentido por trás daquela historinha. Mas tem que ser uma historinha, gente, que vai ser algo construtivo. Tá? Eu não estou falando aí pegar Branca de Neve, não é esse tipo de história. Tá? Existem várias histórias aí nas livrarias, hoje em dia em modo digital, aonde você pode encontrar um conteúdo aonde fale para a criança de uma maneira simples sobre assuntos como respeito, fraternidade, amor. Se encontra muito fácil, tá? E aí depois, quando a criança já está um pouquinho mais crescida, você pode começar a só contar a história e perguntar para ela o que ela entendeu. Aí você lê a história. Isso é uma ideia minha para você, tá? Você lê a história e diz para ela, ó, agora a gente vai meditar para tentar achar o que essa história quis ensinar para a gente. E aí faz todo aquele exercício que eu já mostrei aqui em outros vídeos de relaxamento e tudo mais. E segue a meditação. E aí depois vocês conversam. Eu aposto que a experiência vai ser
muito boa para maravilhosa, tá? Se alguém quiser mais alguma dica ou querer relatar a experiência que teve aí em casa ou já tem uma experiência em casa, escreve aí nos comentários. Vai ser muito bom estar compartilhando esse conteúdo, tá? Desde já me segue aí nas redes sociais, tá? Se você gostou desse conteúdo, vai lá, curte ele, tá certo? Só fazendo isso, um ajudando ao outro, é que a gente vai conseguir fazer uma sociedade melhor. Tá? E quando eu falo isso parece ser meio chavão, assim, né? Meio clichê, mas não, gente. Depois dessa pandemia aí, a gente ficou meio frio, meio robotizado. Não é? Tá todo mundo só querendo digital e digital. A gente tem que saber que dentro da nossa casa, ali no nosso meio, o amor ele é presencial, tá? E a gente precisa colher esses frutos aí, mas para colher a gente precisa plantar, tá certo? E aí a gente compartilha. Compartilha aí, gente. Isso aí não é demais não, tá certo? Vamos lá. Depois dessa curtida, essa compartilhada aí, vamos para o próximo assunto. Como é que eu tenho que respirar quando eu medito? Esse assunto aí, se você já está inscrito no canal, você sabe que eu já falei a respeito de meditação e a respeito de como precisa ser a respiração. Lembra que no processo a gente faz no início umas respirações forçadas? Não forçada de fazer força para respirar, mas é a respiração consciente. Porque a respiração que a gente está tendo nesse momento, ela é uma respiração inconsciente. Ou você precisa pensar para respirar? Não, né? A não ser que você também vai precisar pensar para bater o coração, para o estômago funcionar. Não, né? Isso tudo são processos automáticos, tá? Que são gerenciados pelo nosso sistema nervoso autônomo, tá? Porque ele não depende da nossa vontade, tá? Então, a respiração, ela é geralmente nos seres humanos, quando a gente não está querendo realmente infligir alguma atividade diferenciada, ela é automática. Tá? Aí, na meditação, a gente faz o quê? A gente presta atenção, num primeiro momento, na nossa respiração. Você vai puxar o ar profundamente, prender. Não precisa prender com o pulmão a pleno ar, a pleno fôlego, tá? Não precisa estufar demais. É uma respiração para ser confortável, porém para encher o pulmão, tá? Não vá machucar aí o seu pulmão, tá? E aí você faz o quê? Prendendo por alguns segundos, não precisa prender até sufocar. Você vai prender por uns 5 segundos, o tanto que for confortável para você. E aí você vai soltar esse ar, seja ele pela boca, seja ele pelo nariz. Depois você vai repetir isso aí novamente. Quantas vezes precisa, Daniel? Você precisa repetir isso aí quantas vezes você achar que você consegue se desligar do mundo exterior e focar na sua respiração com toda tranquilidade. Isso vai ajudar você a conduzir o seu foco para dentro de si, conduzir o seu foco para o momento presente, eliminar pensamentos recorrentes, não que eles vão sumir,
mas vai dar uma controlada, tá? E vai fazer com que você relaxe. Tem outros benefícios? Tem, com certeza, mas os principais são esses, tá bom? Então, a respiração na meditação, depois de ter feito esse início, a gente faz o quê? Deixa ela voltar para o modo automático e deixa ela ali para dentro e para fora. Suave, sem fazer força. Meditação não precisa fazer força. Então, a respiração também não precisa ser forçosa. Tá ok? Espero ter respondido aí. Se você ainda tem dúvida ou fez e não conseguiu, posta aí nos comentários. Vamos lá, vamos se ajudar, gente. Bora! E vamos para a próxima pergunta. Quantas vezes meditar por dia? Gente, do fundo do meu coração, eu, Daniel, acho plenamente que se você tiver uma vez para meditar por dia, ou se todo mundo tirasse um período para meditar uma vezinha por dia, já estaria bom. Todo dia. Porque meditação não é igual aquele futebolzinho, né? Que a galera joga. Aquela praticazinha esportiva que ou é final de semana, ou é uma vez, é outra, quando lembra, ou 2 vezes por semana, 3. Meditação, gente, é hábito diário. Precisa ser feito todo dia. Vale dizer que, se você, presta atenção no que eu vou falar, se você medita uma vez ao dia e você buscava ou alguma mudança, seja ela comportamental ou alguma coisa que você está precisando a longo prazo, vamos botar aí um período de, se você meditar uma vez por dia, vamos dizer assim, para você chegar onde você quer, você leva 1 semana. Isso é um número fictício, tá, gente? Porque a meditação é algo que a gente tem que levar em consideração que precisa ser feito todos os dias, como eu já falei. Então não é pensar tipo, opa, vou começar a meditar, daqui 1 semana eu vou estar iluminado, eu vou estar com toda a consciência universal em mim e não vou mais precisar meditar. Eu vou ser a pessoa mais calma do mundo, eu vou me auto-santificar e deu. Vou viver apenas de oxigênio e de luz e não preciso mais, meu corpo estará iluminado. Não, gente, nem o corpo e nem a mente. As pessoas que buscam a meditação para uma finalidade, como se fossem colocar a meditação como uma escrava e não como uma aliada, tendem a se amargurar, porque a meditação é apenas uma ferramenta. Todas as respostas já estão em você ou estão no universo, esperando para serem ouvidas, intuídas. Porém, os seres humanos, eles querem o quê? Facilidade, querem facilidade. Então, ele vai adotar por prática uma meditação diária de 5 minutos. Como a maioria assim que eu conheço. Mas sim,
tem uma fatia de pessoas que são dedicadas, que são comprometidas, que ao invés de meditar uma vez por dia, de 5 minutos, elas meditam de 20 a 30 minutos. Daniel, mas eu já tentei isso, não funciona para mim. É hábito. Eu aposto que quando você era pequeno, você não saiu já correndo. Aposto que você engatinhou primeiro. Claro que tem algumas pessoas que já andam, pulam esse processo do engatinhar, mas elas ainda, mesmo assim, passam por um processo de fortalecimento dos membros inferiores para assim, então, conseguir caminhar. Onde eu quero chegar com isso? Quero chegar no seguinte que meditação precisa de prática. Digamos que você pratique aí um exercício físico, uma atividade qualquer. A meditação para sua mente vai ser o exercício dela. Digamos que você pratique um esporte aeróbico, seja corrida, vamos incluir aí o futebol, ou um basquetebol, ou um handebol, ciclismo. Eu aposto que você não passa na primeira vez, muitas vezes nem na primeira semana, muito tempo de prática nesse esporte. Aposto. Você vai ganhando condicionamento e a sua mente também vai ganhando condicionamento dia após dia conforme ela vai meditando. Por isso que eu digo, começa lá meditando uma vez por dia, 1 minutinho. O começo, para aqueles assim, que não botam a menor fé que vão conseguir. 1 minutinho. Passa aí 2, 3 dias, 1 minutinho. Aumenta mais 1 minuto. E se observa para ver de quanto em quanto tempo pode aumentar 1 minuto. E vai. As janelas de tempo vão ocorrendo. Às vezes você começa a meditar de manhã 5 minutos. Aí você percebe que à noite você tem mais tempo. E aí você pode meditar de manhã 5 e de noite mais do que isso. Quanto tempo? Mais do que isso. Tem gente que medita mais de meia hora. Meu Deus, Daniel, mas aí a pessoa é super... Não, gente. A meditação, sim, ela muda a pessoa. Com certeza, muda. Mas ela continua sendo pessoa. Tá? Então você vai começar devagar e vai aumentando. A resposta que eu lhe dou é: quanto mais, melhor. Tem pessoas que vão meditar 2 vezes por dia e vai bastar. Tem pessoas que vão meditar 3 vezes e vai bastar. E assim vai ter pessoas que vão meditar mais do que 3 vezes por dia. Só que lhe digo o seguinte, os benefícios, eles vêm mais rápido quando você tem mais práticas. Às vezes não é uma questão de
muito tempo no início em uma única sessão. Então divida. Porque aí entre uma sessão e outra você pode ver talvez aonde você pode estar errando. Eu particularmente digo para você, se você meditar mais do que uma vez por dia, você vai colher benefícios que você nem esperava. Tá bom? Faz o teste aí e me conta aqui nos comentários aqui, manda mensagem para mim. Não deixa de me deixar curioso, porque olha, gente, eu quero ver esse pessoal aí, tem um monte de gente entrando, tem um monte de gente curtindo, tem um monte de gente seguindo, mas eu quero ver vocês aí ó, comentando. Por quê? Porque esse conteúdo é para vocês. É sobre algo que faz parte da vida de vocês. E você não ia querer ver alguém colhendo os mesmos frutos que você está colhendo? Vai dizer que não. Claro que ia. Eu estou aqui querendo ver você colher esses frutos, então posta aí nos comentários o que você conseguiu através da meditação. Que aí eu também vou dar uma opinada lá, beleza? Aguardo o seu comentário.